Olá, bem-vindo ao Minuto AB. Hoje é dia de resolução de questões. Vamos à nossa questão do dia. Aproveitando-se da ausência do morador, Francisco subtrai de um sítio diversas ferramentas de valor considerável, conduta não assistida por quem quer que seja. No dia seguinte, o proprietário Antônio verifica a falta das coisas subtraídas, resolvendo se dirigir à delegacia da cidade. Após efetuar o registro, quando retornava para o sítio, Antônio avistou Francisco caminhando com diversas ferramentas e um carrinho, constatando que se tratavam dos bens dele subtraídos no dia anterior. Resolve fazer a abordagem, logo dizendo ser o proprietário dos objetos, vindo Francisco, para garantir a impunidade do crime anterior, a desferir um golpe de pá na cabeça de Antônio, causando-lhe as lesões que foram a causa de sua morte. Apesar de tentar fugir em seguida, Francisco foi preso por policiais que passavam pelo local, sendo as coisas recuperadas, ficando constatado o falecimento do lesado. Revoltada, a família de Antônio o procura, demonstrando interesse em sua atuação como assistente de acusação e afirmando a existência de dúvidas sobre a capitulação da conduta do agente. Considerando o caso narrado, o advogado esclarece que a conduta de Francisco configura os crimes de letra A, latrocínio consumado, B, latrocínio tentado, letra C, furto tentado e homicídio qualificado e letra D, furto consumado e homicídio qualificado. Vamos então responder a essa questão. Bom, cabe ressaltar que essa questão aqui, ela pode trazer muita dúvida. Latrocínio ou furto? Qual o crime que foi praticado? Vamos voltar aqui, ó, nesse início, nessa primeira parte. Aproveitando-se da ausência do morador, Francisco subtraiu de um sítio diversas ferramentas de valor considerável, conduta não assistida por ninguém. No dia seguinte, o proprietário verifica a falta das coisas subtraídas e resolveu se dirigir à delegacia. Bom, nesse momento aqui, então, ele subtraiu. Ele usou violência ou grave ameaça? Não. Então, praticou. Crime de furto. Então, ele praticou o crime de furto, tá? Essa foi a primeira conduta, certo? Furto. E depois, quando Antônio avistou Francisco, viu que aquelas ferramentas eram dele. E ele, para assegurar a impunidade, veio e desferiu um golpe de pá. Aqui, ó, para garantir a impunidade do crime anterior, desferir um golpe de pá na cabeça de Antônio, causando-lhe as lesões que foram a causa de sua morte. Nesse ponto aqui também é interessante que ele bateu com a pá na cabeça de Antônio para assegurar sua impunidade, porque Antônio viu que aquelas ferramentas que ele tinha subtraído eram as ferramentas dele. E Francisco, para assegurar a impunidade dele, ela foi dar e deu um golpe de pá na cabeça de Antônio, causando a sua morte. Então, o que acontece? Vamos lá. Seria o crime aqui de latrocínio? Não. Por quê? O latrocínio, para a ocorrência do crime de latrocínio, é preciso latrocínio. Para a ocorrência do crime de latrocínio, a violência deve ser simultânea à subtração. Ocorreria o latrocínio se no momento em que o Francisco estava subtraindo, né, os bens e o Antônio chegasse naquele exato momento e aí então o Francisco dá o golpe no Antônio e o Antônio morre. Poderia configurar o latrocínio? Sim. Só que no caso aqui, ocorreu a subtração num dia e Antônio verificou as ferramentas só no outro. Então o crime já se consumou. E a violência, o golpe de pá não foi no mesmo dia, no mesmo momento da subtração. Então não pode se falar em latrocínio. Então latrocínio, a violência deve ser simultânea à subtração. E não ocorrer no mesmo momento. A subtração num dia, a morte no outro. Agora vamos aqui para as duas últimas alternativas. Furto, ok, é furto. Furto tentado? Não. Por quê? O crime já se consumou. Francisco foi no dia anterior e subtraiu os bens, saiu de lá com eles. E no dia seguinte, Antônio verificou que ele estava com as ferramentas.
Ou seja, no momento em que ele estava subtraindo, ele não foi impedido. Ele subtraiu e levou embora. E Antônio só viu isso no dia seguinte. Então o crime já se consumou. Não pode se falar em furto tentado. Só porque Antônio viu ele, o Francisco, com as ferramentas no dia seguinte e tentou reaver elas, não quer dizer que foi um furto tentado, porque ele não conseguiu subtrair. Sim, ele conseguiu, tanto que estava caminhando com essas ferramentas no dia seguinte. E o que vai sobrar então? Furto consumado e homicídio qualificado? Sim. Por quê? Furto consumado. Francisco foi lá, subtraiu os bens, numa boa conseguiu. Tá? Ninguém impediu ele, então furto consumado. E homicídio qualificado pelo motivo torpe. Porque Antônio viu que as ferramentas eram dele, foi lá para tentar pegar, e Francisco, mediante essa situação, foi dar um golpe de pá para matar o Antônio. Então a motivação para ele matar o Antônio é torpe, porque ele quis matar para assegurar o crime. Mas não é latrocínio, porque a violência não foi simultânea à subtração. Então a nossa resposta fica essa: furto consumado